Vamos lá, galerinha. Eu decidi fazer esse vídeo por uma conta bem simples. Para vocês entenderem que o processo não é simples. Vai depender muito do quanto você se dedica e o que você realmente quer. Qual é o seu objetivo. Mas eu mudei do Brasil para Portugal em 2020. No começo da pandemia. No começo mesmo. Eu cheguei no dia 20 de fevereiro em Portugal. E na semana seguinte, provavelmente, quando eu cheguei em Portugal, todos nós pegamos Covid, porque eu lembro que assim que a gente chegou, a gente passou uma semana muito doente. Primeiro foi minha cunhada, que passou assim, quase 3 dias dormindo, muito mal, e não sabia o que que era. Depois fui eu, uns 2 dias muito mal. Depois foi as minhas crianças, que na época era só os dois mais velhos, também ficaram muito mal. E, e por último foi minha mulher. Mas enfim, foi bem no começo da pandemia. E a minha história ela começa parecida com de muita gente, mas diferente de muita gente também. Por isso que é a minha história. Assim que eu cheguei, eu já sabia que meu pai estava muito doente e que os médicos não tinham dado um tempo de vida muito longo para meu pai. E eu acabei passando por um processo que foi muito triste, que como foi a pandemia, eu estava preparado, estava com dinheiro para isso, para quê? Não tem problema, qualquer coisa acontecer, eu volto pro Brasil e eu vou ter lá com meu pai nos últimos dias, ou nos últimos momentos, ou pro velório, alguma coisa assim, porque infelizmente calhou do meu pai cair doente de uma forma muito forte no mesmo mês e que eu simplesmente já tinha tudo vendido, tudo, não tinha mais carro, não tinha mais nada, 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 tudo que eu tinha no Brasil, que por sinal eu não tinha uma vida boa, eu não era rico, mas eu tinha minhas coisas, eu tinha 2 carros, eu tinha uma moto, casa própria, trabalho, mas eu já não tinha mais nada. E a única oferta de emprego que eu tinha estava em Portugal me esperando. Então, do dia 20 de fevereiro até o dia 4 de abril, foi um terror, porque as coisas estavam naquela loucura de fecha, não fecha, vai pra rua, não vai, quem vai na rua é maluco, tal, não sei o que, e meu pai faleceu. E eu já estava fazendo entregas, porque por conta da pandemia, já não era fácil a vida em Portugal, mas por conta da pandemia tinha assim, muitas desculpas sobre pagamento, que não, mas na pandemia eles não queriam pagar o valor cheio da sua mão de obra, porque eles falavam que tinha que guardar dinheiro e tal, era sempre uma desculpa diferente. E até então, eu vou falar a verdade pra você, eu achei, na época eu aceitei, eu pensei simplesmente, tá bom, realmente, né, tá difícil pra todo mundo, então é melhor deixar esses, deixa eles, mano, ter a negociação deles, eu vou ter a minha e eu vou dar um jeito aí, porque agora tá na pandemia mesmo, é difícil, eu vou procurar entender. Passou a pandemia, eu com 3 empregos, eu trabalhava em oficina mecânica durante o dia, fazia delivery de segunda a segunda à noite e no final de semana eu procurava ou uma outra oficina ou procurava um serviço pequeno para arrumar carro na minha casa. Contei com um bom amigo lá que me ajudou muito e graças a esse cara eu não fiquei sem trabalhar. E isso é um resumo do meu primeiro 1 ano e meio em Portugal. Abre e fecha, ninguém querendo dar trabalho por causa de pós-pandemia, todo mundo falando que não tinha dinheiro. Quando eu finalmente consegui um contrato, que foi uma empresa muito grande da área que eu morava lá, da Trofa, que é Metalogalva, eles simplesmente me deram um contrato para ser mecânico das máquinas e me pagando salário de ajudante. Realmente eles me ofereceram 670 euros, que era na época o salário mínimo, 670, 650, alguma coisa assim. Eu não sei quanto está agora. E eu falei, cara, é o que eu tenho para pegar o contrato, eu preciso de um contrato para poder resolver minha vida, porque sem um contrato eu não vou resolver minha vida. Porque eu já tinha saído da minha nacionalidade, mas sem um contrato você não. É igual ao Brasil, cara. Se você não tiver um emprego, você não vai conseguir financiar um carro, uma casa, alguma coisa para você começar a melhorar. Que também foi um erro muito grande meu, achar que financiamento ia me salvar. Mas, enfim. Então aquilo começou a se tornar muito difícil. As pessoas começaram a ficar muito hostis, porque estava uma disputa muito grande de vaga naquele lugar, e eles começaram a simplesmente ficar hostis com os imigrantes. Não todos, tá? Não todos, mas eles ficaram muito hostis com os imigrantes.
Isso me levou à decisão de que chega, mano. Comecei a ter problema em casa, comecei a discutir mais com a minha mulher, não tinha tempo com meus filhos, que eu tava sempre trabalhado, que nem um maluco. Eu literalmente não vi a minha filha, que tinha 6 meses quando a gente mudou para Portugal, eu não vi ela fazer 1 ano e meio. Eu não vi, porque a gente chegou lá com 6 meses, eu comecei a trabalhar, aí ela fez 1 ano, eu não lembro da festa dela de 1 ano de idade, não lembro. Eu perguntar pra mim, eu não faço ideia. Eu sei a data do aniversário dela, mas não faço ideia o que aconteceu no dia da festa de aniversário dela. Não lembro se foi feito festa. E começou a gerar mais trauma e estresse do que benefício ter imigrado. E eu peguei e falei assim, não, cara, eu não acredito que seja isso imigrar, porque tem alguma coisa errada. E eu culpei simplesmente a pandemia. Eu falei, não, essa porcaria dessa pandemia, eu vou imigrar de novo. Eu falei, que se dane, eu vou imigrar de novo. E procurei pela oportunidade de trabalhar fora de Portugal. Por ter nacionalidade, eu sabia que eu podia trabalhar em qualquer lugar da Europa. E por sorte, no Facebook, eu achei uma empresa que estava contratando para trabalhar numa empresa que monta caminhão na Holanda. Só que precisava de inglês. Eu não falava nada de inglês. Nada, nada, nada. Em 2021 já era isso. Ali mais ou menos agosto de 2021, quando eu achei a oportunidade. E eu fiquei, meu, como é que eu vou fazer isso, cara? Falei, mano, literalmente, falei, vou pôr na mão de Deus e tomara que Deus abra essa porta pra mim, porque eu tô desistindo. E eu não tava desistindo por uma forma de eu voltar pro Brasil. Eu tava desistindo de viver mesmo. Eu tava muito desanimado de viver. E eu acabei recebendo a ligação, depois de mandar os meus dados. E quando a mulher começou a falar inglês comigo, hi, Rodrigo, eu, meu Deus. Aí eu parei pra prestar atenção um pouquinho. Cara, esse sotaque é familiar. E o Brazilian? E ela, sim. Como é que você percebeu? Já imediatamente em português. Aí eu peguei e falei, cara, você tem o nosso sotaque, fica impossível não perceber. Ela, mas você não fala inglês? Aí eu falei pra ela, antes de eu te responder, eu posso contar uma história pra você entender o porquê que eu tô tentando? Cara, por um motivo divino mesmo, mais uma vez pra mim, né, que tenho minha religião, pra mim foi Deus que abriu essa porta. E eu expliquei pra ela o que estava acontecendo, a situação que eu estava passando, as coisas que tinham acontecido, quanto eu já tinha perdido dinheiro por estar em Portugal no meio da pandemia. E minha mulher teve dificuldade para arrumar trabalho por causa das crianças. E a creche foi algo surreal, porque mesmo com nacionalidade, eu não tive direito a apoio nenhum do governo para a creche da minha filha, para minha mulher ter chance de trabalhar. E era muito engraçado, porque eu tive que arrumar dinheiro para ter 3 meses de renda da creche dela, que era 200 euros. Eu pagava 200, 195 euros. 195 euros para minha mulher poder procurar um emprego. Então eu tive que dobrar minha quantidade de hora, fazer muita coisa para conseguir fazer aqueles 600 euros ali muito apertados, literalmente comendo nada. Literalmente comendo nada. Eu perdi muitos quilos em Portugal. Eu cheguei em Portugal com 112 quilos. Quando eu mudei para Holanda no começo de setembro de 2021, eu tava com 92, magro. Eu perdi muitos quilos porque eu não comia direito, fazendo essa correria de não, fazer dinheiro, trabalhando muito. Saía de casa às 5 horas da manhã e chegava, tinha dia que eu chegava meia-noite, 1 hora da manhã, dependendo de como eu tava a pizzaria para fazer entrega. Muitas vezes eu chegava 11 horas, 10 e meia, mas na maioria do tempo eu chegava em casa 11 e meia, meia-noite. E então foi muita loucura. Quando a gente conseguiu isso, eu já estava cansado, eu falei, não, agora eu vou. E eu expliquei tudo isso para ela. Ela pegou e falou, olha, o máximo que eu posso te fazer é te dar a chance de você ir com alguém que fala inglês e português. Só que aí agora você vai ter que ser... Ela falou bem assim, você vai ter que ser malandro. Porque ninguém lá na DAF pode perceber que você não fala completamente nada. Você vai ter que dar um jeito de fingir que você entende. E vão te ligar para falar inglês. E agora? Aí eu peguei e falei assim, me dá um script de normalmente como corre a entrevista. Eu vou forçar ao máximo para essa entrevista ficar dentro do script. Se ele ainda fizer uma pergunta pessoal, eu não vou responder. E vou falar de profissional, porque pelo menos ele vai achar que eu não quero falar da minha vida pessoal por algum motivo, e ele vai entender que eu tô mais, sei lá, passou pela minha cabeça que seria mais interessante falar sobre a minha vida profissional do que a pessoal. Então eu simplesmente peguei as informações, ela mandou um script, muito legal essa menina, eu devo muito a ela. É uma pena eu simplesmente ter perdido o contato dela. Ela me passou o script, eu recebi uma ligação de um cara que foi exatamente o que ela falou. Eu não aprendi o inglês com aquele script, eu memorizei toda a conversa
E eu fui no Google Tradutor, sentei lá e... Vamos lá, vamos ver o que eu posso responder, qual que é a minha resposta? O que ele está perguntando, o que eu posso falar? E eu tava vendo como fazer isso com a voz do Google Tradutor. Hello, aquele hello, my name is Rodrigo. Bem robótico, aquela coisa horrível que eu não sei imitar, já ficou visível que eu não sou imitador. E eu falei, vai ser isso. E quando o cara fazia uma pergunta fora, eu meio que fiz um pequeno script de, mas eu tô interessado, sabe? I'm really interested in talk about what I go and do. E quando o cara passava para esse lado, ok, o cara já não perguntava mais da vida pessoal para não gerar muito. Eu sabia que ele ia perguntar a minha experiência, eu falei o máximo que eu podia. E ele pegou e fez uma pergunta para mim que eu não lembro exatamente o que foi que eu respondi, mas foi uma pergunta muito decisiva ali. Você é um mecânico com muitos anos de experiência, com muito conhecimento e está solicitando uma vaga para ser operador de produção, né? Funcionário de produção, numa fábrica de caminhão. Você tem ciência disso? É esse o passo que você quer dar na sua profissão? E eu memorizei um pequeno texto, porque ela falou para mim que ele ia perguntar isso. E eu memorizei texto, palavras e fui pegando as palavras para saber se eu estava respondendo da forma certa. E para mim essa era a pergunta mais importante, porque eu tinha que demonstrar interesse. E quando ele perguntou, eu peguei e falei assim, olha, eu tô com a minha família aqui em Portugal, nós somos em 5, contando a minha cunhada que morava comigo na época, e eu tenho total interesse em fazer a minha família se dar bem e crescer. E infelizmente, por causa da pandemia, aqui não é lugar para minha família crescer. E eu já emigrei uma vez, para minha família não vai ter problema em migrar de novo. E nós estamos sim dispostos a começar do zero na Holanda, mas ter a chance de crescer. E o cara adorou isso e eu nunca tinha entendido porque eu falei, caramba, como é que esse cara simplesmente abraçou essa ideia? Mano? No Brasil, se você tem, tipo, que nem no Brasil, eu saí do Brasil como supervisor de manutenção de uma empresa e eu tentei voltar a ser mecânico na outra, eles não me aceitaram. Eles falaram, não, você era supervisor, você ganhava bem, você não vai querer ser mecânico aqui, você vai desistir. E eles não, eles simplesmente aceitaram. Eu falei, caramba, cara, que loucura, que interessante. E foi assim que eu fui pra Holanda. E, sinceramente, cara, foi uma ótima decisão, mas foi horrível, porque eu cheguei sem falar nada de inglês. No primeiro dia, eu memorizei algumas palavras e memorizei a resposta para show me, que é mostre-me, né? Porque pra mim os caras só iam falar de trabalho. E eu fui muito, eu acho que nesse dia eu fui bem malandro mesmo. Quando eu via pra sentar num círculo, eu falei, opa, eu não vou sentar no meio do círculo, que eu vou ficar de frente com o cara. Também não vou sentar nas pontas, porque se o cara fizer a pergunta para começar a responder em círculo, eu não sei o que falar. Aí eu falei, já sei. Peguei e sentei numa posição de tipo meio quarto, quinto cara, que que eu conseguia memorizar as respostas simples e as perguntas simples, porque né, até o quarto, quinto cara, eles estão interessados em ouvir. Depois passa o quarto, quinto, eles querem que vai rápido, vai rápido. Aí eu sentei ali entre o quarto, quinto, e sexto, não lembro. Sentei ali quietinho. Aí ele começou a falar, falou, não entendia nada. Aí ele pegou e falou alguma coisa. Aí o primeiro cara levantou e falou, Hi, my name is Rafael, eu não lembro. I come from, sei lá de onde que o cara veio. Eu tenho não sei quantos anos. Eu trabalhava com isso, né? E eu fiquei prestando atenção. Falei, mano, esse cara tá falando... Isso é um inglês básico, o verbo to be da escola, né? Eu sou, I am, essas coisas. Mas aí eu tô entendendo, isso aí é aquele inglesinho básico, né, que até nos videogames dá pra entender, isso, beleza. Aí depois o cara começou a falar um monte de coisa, eu peguei e falei, tá, mas aí já deu pra perceber que é informação extra, foda-se, é informação extra, vou falar só o básico. Aí chegou na minha vez, levantei, hello, que corretamente não é hello é holandês, não é inglês, mas tudo bem, hello, my name is Rodrigo, tava com 34 anos, eu não lembro agora, quando eu mudei pra cá. I have 4 years. I come from Brazil. And I work before with caminhão? Truck. Aí o pessoal lá, trucks? Yeah, trucks. Trucks. I work with trucks, yeah. Oh, you are a driver? Aí quando ele perguntou isso, me quebrou. Yeah. Oh, nice, talvez você tenha começar a falar um monte de coisa, ok. Eles perguntaram se eu tinha mais alguma coisa pra falar, só que eu não entendi. Não, eu só respondi não porque eu falei assim, mas se ele tá perguntando se eu quero falar mais, eu vou falar que não. Se ele tem mais uma coisa pra falar, eu vou falar que não. No, ok, sit. Aí quando ele fez assim, sit, eu já sei que eu sentei e passei dessa fase. Só que eu fui pra linha. Na linha foi uma bosta.
na linha foi uma loucura, que um cara começou a falar do trabalho, que era como eu sou alto, e eu tava magro, mas eu tava definido, eu tava com, apesar de 92 quilos parecer ser pouco, mas o meu peso ideal seria 85. Então com 92 quilos, eu tava magro, alto, e tava com mais corpo do que eles têm na minha altura aqui. Então eles acharam assim, um cara forte, vamos pôr ele pra trabalhar pesado. Eles me colocaram pra montagem de suspensão, que é um trabalho pesado, que é colocar diferencial e eixo dianteiro nos caminhões. Cada peça dos amortecedores pesa, eu lembro que em torno de 10, só os amortecedores pesam 10, 12 quilos, depende do modelo. Tem um modelo que tem um amortecedor que pesa 20 quilos, um amortecedor gigante. Então, o cara começou blá 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 blá, falou da máquina, mostrou pra outra máquina, falou não sei o que, falou não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não entendi nada e era visível que eu não tava entendendo nada, porque o cara já começou a se cansar de conversar comigo e falou bem assim, ok, eu falei, ok, show me. Aí o cara fez uma cara de, que estúpido. Pegou e me colocou pra sentar e foi pro supervisor. Provavelmente ele foi falar pro supervisor, mas o cara não entendeu nada e ainda pediu pra me mostrar. Aí o supervisor pra mim falou mais alguma coisa. Eu, só que eu não tava entendendo nada. Eu literalmente tava respondendo sim pra tudo. O supervisor fez assim, catou minha jaqueta. Your things. Eu falei, minhas coisas? Ele, suas coisas. Eu acho que ele entendia um pouco de espanhol. E eu peguei minhas coisas, vai. Pra onde ele? Aqui, vira e apontou lá pra frente, que era a saída. Ele me mandou embora. Aí eu fiquei assim parado, ele pegou no meu braço literalmente e começou a me levar pra fora. No meio do caminho, um outro supervisor veio, falou alguma coisa com ele, me pegou e foi embora. Quando chegou lá, falou, não entendi nada. Apareceu um árabe lá, aquele cara é maluco, assim, que o cara gritava o tempo inteiro, o cara tava, yala, que pra eles é, vai logo, corre. E falou comigo, falou em árabe, falou em turco, se eu não me engano, que ele falava mais de uma língua. Falou em inglês, eu não entendi, e soltou umas palavras em espanhol. Aí eu peguei, na hora que ele falou uma palavra, ele falou, então, venha, amigo, ele falava. Me colocou lá e falou, Keiken, que é óleo em holandês. Ele só ficou lá, passou a mão nos parafusos, parafuso. Ele, Keiken, ele mostrou pra mim que tinha uns sinais. Além that. Sinais, bolt. Geen sinal, niet bolt. Tá bom, eu acho que ele quis dizer onde tem o sinal, parafuso, onde não tem parafuso. E ele colocou um papel do meu lado. Ele falou, Keiken, mostrou os números pra mim, num papel, e mostrou um número no chassi. O que ele quis dizer é que esse número do chassi significava esse papel. Só que tinha um problema, os caras já tinham tudo isso memorizado. E eu tinha que olhar no papel e depois voltar para fazer meu trabalho. Então, eu tinha que olhar lá no papel, olhar no chassi. Esse. Virava na página, olhava onde é que os parafusos e ficava copiando o papel. Colocando parafuso. Quando foi no final do dia, apareceu um supervisor espanhol e falou assim, Rodrigo? Rodrigo, falando em espanhol, claro, meu nome, eu não lembro o nome dele agora, mas um cara muito legal. Olha, me parece que você não fala nada de inglês. Eu, não. Ele falou assim, você tá com sorte e azar ao mesmo tempo. Aí eu, por quê? Aí ele, porque ou você aprende, no mínimo, um inglês em 1 mês ou 2 meses, inicialmente, se eu não me engano, era 1 mês. Ele falou, você tem 1 mês para você entender tudo que tá falando aqui. Ou era 2 meses, porque era o tempo do primeiro contrato. Aí ele falou assim, a gente vai te dar a chance desse... era 1 mês mesmo. 1 mês, porque a gente tem 7 funcionários com Covid e até os 7 retornar vai dar um prazo aí de 1 mês. Se você não estiver entendendo nada, você vai embora. Você tá entendendo? Quando ele falou isso, aquilo me deu um choque tão grande, começou a doer minha cabeça aqui desse lado esquerdo. Eu não esqueço até hoje da dor. Que até hoje tem dia que eu sinto um pouco dessa dor, que é quando eu tô um pouco estressado. Aí começou a me doer a cabeça assim, cara, você tá brincando? Eu não entendi o que você falou, mas você tem que levar isso a sério, tá bom? Eu falei, mas eu não posso trabalhar com você? Eu sou supervisor, eu não posso ficar aqui na linha te ensinando. É pra isso que tem os líderes, mas você tem que entender os líderes. Aquele dia eu já fui embora chorando muito no ônibus, pensando assim, puta, eu tô fudido, eu vou ter que voltar, eu vou perder essa oportunidade. Só que eu cheguei em casa e virei a chave. Falei, peraí, foda-se, eu tô aqui, eu vou fazer acontecer. E foi, assim, intensivamente, todos os santos dias, só ouvindo inglês. Eu diminui até de ligar pra minha família, no máximo de 10 minutos pra me diminuir o máximo de português que eu podia falar. E a menina que eu falei no começo, que ela me ajudou absurdamente, porque
ela me mandou um e-mail com tudo. Do e-mail particular dela, ela mandou pra mim todas as informações do cara que ia comigo a começar na DAF, que era um português, o Felipe, que a gente morou junto, no mesmo quarto até, porque ela programou tudo pra gente ir junto, começar junto e dormir no mesmo quarto. E ela falou, conversa com o cara, vê se o cara é um cara legal, vê se você pode confiar nele, vê se ele te ajuda. E assim, um cara muito legal, me ajudou até certo ponto, ele também, ele era um cara novo, ele simplesmente falou a verdade, eu não tenho compromisso nenhum com você, eu não tenho que te ajudar. Você tem que saber da sua vida, você já é um cara mais velho que eu. E eu não achei isso arrogante da parte dele, tipo, supostamente é um pouco verdade, porque ele também estava lá atrás de fazer o corre dele. Aí se ele parasse a vida dele para fazer a minha, ele podia queimar a vida dele. Então assim, o pouco que ele podia me ajudar, ele me ajudou. Na hora de resolver um problema de documentação, quando a gente foi tirar o BSN, que é o número de segurança social holandês, ele me ajudou. Então tudo isso foi gerando até o momento que eu comecei a falar inglês. E agora, para resumir o momento que eu comecei a falar inglês até agora. Acabou meu contrato com a DAF, a renovação ia levar um prazo que eu não queria esperar, porque eu não tinha dinheiro para ficar em casa tirando férias. Eles queriam que eu tirasse as férias, sabe? Só que eu não recebia, eu tinha que tirar férias, mas eu não recebia pelas férias, é algo bem confuso, que isso aí eu consigo explicar quando a gente for falar especificamente de horas para trabalhar na Holanda. E eu fui lá e procurei outro emprego. Nesse outro emprego também o supervisor de lá foi um cara que, assim, primeiro ele me tirou os maus costumes de falar inglês, porque eu aprendi a falar inglês com os polacos, né, com o pessoal da Polônia, e eles têm uma mania, eles têm um inglês bem de rua, tudo eles falam fuck, bro, essas coisas, sabe? É bem o que a gente vê no filme Gangsta English, que é o dialeto de rua. E eles, eu peguei alguns péssimos costumes. E ele, quando eu comecei a trabalhar lá, ele viu uma qualidade assim técnica em mim muito alta. Ele pegou e falou assim: Rodrigo, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar com a qualidade técnica e você vai simplesmente aprender o que eu tenho para você aprender a falar. Segue minhas dicas, que é para você falar melhor e você crescer. Porque ele também era um contrato temporário e não sabia se ia dar certo. A empresa não sabia se ia dar certo com o cliente, não com a gente. Porque éramos 25 grupo e quando acabou o trabalho, a empresa que era o cliente decidiu não continuar o projeto com a SP, que era a empresa que eu trabalhava na época, e acabou demitindo quase todo mundo, e eu simplesmente falei, cara, eu não vou ficar aqui esperando a próxima chance de sobreviver, eu vou procurar uma coisa melhor. E foi quando eu mudei de empresa, e por causa do meu conhecimento na área de mecânica, da minha experiência com supervisão no Brasil, dos meus estudos, das minhas formações e da minha facilidade de aprendizagem, porque em 4 meses eu já falava um bom inglês. Em 1 ano e meio, quando eu fui fazer a primeira entrevista com essa empresa com a CPS, eu já tinha um inglês melhor. Eles ficaram completamente abismados com a minha capacidade de aprender, que não quer dizer que eu sou gênio, cara, quer dizer que nós brasileiros somos assim, mano, ou a gente aprende ou a gente tá fora. Então acabou sendo assim, eu mudei muito rápido. E agora eu me desliguei dessa empresa, depois de 2 anos, e estou agora mudando para uma outra empresa, para um cargo um pouco mais acima de onde eu estava. Mas, assim, por que eu contei tudo isso? Para você entender que o começo não é fácil. Não importa se você tem documento ou não. Vai ser uma bosta. Como você vai olhar isso é o que vai modificar se você tá ali ou se você não tá. E o que eu quero é que você entenda que nenhum lugar é fácil. Nenhum lugar na Europa, nenhum lugar na América, na Ásia, eles não gostam de fazer amizade com imigrante. No Brasil, a gente trata muito mal os bolivianos, os paraguaios, os argentinos. Não todos nós, mas tratamos. No começo, a gente não quer fazer amizade com o boliviano. A gente fica assim, mano, esse boliviano, esse cara fica trazendo cocaína lá da Bolívia, lá, mano. Esse, sabe, Pablo Escobar. É isso que vem na nossa cabeça. E é assim, mano, com a gente quando a gente chega aqui, mano. Então você tem que saber lidar com isso e você tem que ser extra mesmo. Porque se você tá aqui, o holandês tá aqui, vocês vão disputar uma vaga, você vai ter que estar aqui para disputar a vaga. Porque quando você estiver aqui e disputar a vaga com o holandês que tá aqui, eles vão escolher o holandês por causa da facilidade de comunicação. Então, se você vai disputar uma vaga técnica, o holandês vai estar aqui e você tem que estar aqui para você conseguir a vaga. Infelizmente, essa é a verdade. E não tem como esse vídeo ficar menor. Esse vídeo não vai ficar menor, não importa o que eu queira.
porque esse vídeo é só um pedacinho do que eu tô passando desde que eu mudei do Brasil em 2020. A gente tá hoje no dia 3 de fevereiro de 2025, cara. Então quer dizer que o ano só tá começando. Agora no dia 20 de fevereiro, faz 5 anos que eu tô fora, eu nunca mais voltei pro Brasil. Um pouco por falta de oportunidade, de condição financeira, um pouco não, depende. Mas é isso. Espero que você tenha ficado até o final, que você curtiu a história. Deixa aquele likezinho aí, se inscreve, passa para aquela pessoa que tá meio desanimada, deixa ela saber como é que as coisas funcionam, tá bom? Valeu, obrigado por me ouvir e obrigado por compartilhar. Tamo junto.